Nesse vídeo vou compartilhar com você como você pode superar um término quando você ainda tem sentimentos pela pessoa. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento, eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. Primeiro, amar não significa permanecer. Eu não sei se foi você ou se foi a pessoa quem terminou com você, mas essa pessoa, ela de fato era compatível com você? Ela te apoiava? Vocês estavam olhando e caminhando para a mesma direção? Os seus valores inegociáveis eram respeitados ou essa outra pessoa tinha valores inegociáveis totalmente diferentes ou que se chocavam com os seus valores? Essa é uma questão que você precisa levar em consideração, você precisa refletir a respeito disso, porque refletir a respeito disso vai te ajudar a superar um relacionamento mesmo que você goste da pessoa. Porque talvez você perceba, no seu caso, que de fato vocês não eram compatíveis ou que eram pessoas diferentes demais e que a longo prazo esse relacionamento não iria dar certo. É muito comum quando a gente sai de um relacionamento, especialmente quando a gente gosta da pessoa e não foi a gente quem decidiu terminar, que a gente fique se iludindo, que a gente fique criando expectativas sobre como as coisas poderiam ter sido e que a gente não enxergue a realidade como de fato ela era. Quais eram os atritos que vocês tinham? Será que a longo prazo você conseguiria conviver com isso? Ou será que não? Então, não é só um sentimento que faz a gente permanecer dentro de um relacionamento. E por isso que tantas pessoas também sofrem hoje, dentro de relacionamentos, ou criando expectativas com relação ao outro, porque apenas focam naquilo que sentem, sem pensar nas outras questões, sem pensar se a outra pessoa de fato é compatível com ela, sem pensar se a outra pessoa está cumprindo aquilo que ela diz que vai fazer. Porque quantas pessoas ficam esperando a mudança do outro dentro de um relacionamento? Aí passam meses, anos, e a pessoa ali esperando e o outro não toma uma atitude de fato de se transformar. E você só vai tolerando, aceitando tudo aquilo dali. Quantas pessoas hoje passam por isso? E eu não sei se esse é o seu caso, se você estava em um relacionamento tolerando demais ou se o relacionamento terminou por outros motivos. Imagina a seguinte situação, você se apaixona por alguém, mas você acaba descobrindo que essa pessoa ela já estava dentro de um relacionamento. E essa pessoa ela pode até ter te dado corda, vamos imaginar essa situação. Só que, apesar do seu sentimento, se você tem determinados valores, você não vai se relacionar com essa pessoa, porque você já sabe que essa pessoa já está em um relacionamento. Mesmo que a outra pessoa te dê brechas. Então, o que isso nos mostra? Que a gente não deve ir apenas pelo nosso sentimento, mas que a gente tem também que levar a nossa razão em consideração. Aquilo que faz sentido pra gente, aquilo que é importante pra gente. E não apenas o sentimento. Que às vezes o sentimento nem é pela pessoa em si. O sentimento é porque você não está se entregando, você não está atendendo às suas próprias necessidades. E aí vem alguém, te entrega algo, às vezes nem é muito, às vezes são apenas migalhas, mas vem alguém te entrega algo que você não está se entregando. E aí você acha que, nossa, é aquela pessoa, sem aquela pessoa eu não sei viver. Porque você se identificou tanto com aquilo e muitas vezes você já não está se entregando que aquilo parece ser tudo. Só que provavelmente o relacionamento e essa pessoa não é isso tudo. E por que eu te digo isso? Porque todos nós somos seres humanos comuns. Todos vamos ter as nossas qualidades e os nossos pontos de melhoria. Agora, se a gente ficar preso a uma expectativa do que poderia ter sido, a uma expectativa de que o outro vai mudar ou de que o outro é diferente daquilo que a gente tá vendo na realidade, ou se a gente quiser forçar o outro a ficar com a gente, mesmo quando a gente sabe que a outra pessoa não quer mais, isso só vai gerar sofrimento na nossa vida. Porque a gente não está aceitando o fato que a outra pessoa ela não quer mais estar ao nosso lado. E ela tem um livre-arbítrio de decidir se quer ou não estar ao nosso lado.
Então a gente precisa aceitar a decisão da outra pessoa. E caso tenha sido você que tenha terminado mesmo gostando da pessoa, se você terminou com a pessoa, você provavelmente teve os seus motivos. E talvez aquele relacionamento para você não dava mais de fato. Então, se você já tomou a sua decisão, não foi uma decisão tomada de forma impulsiva, você precisa estar agindo conforme a sua razão. Porque com o passar do tempo, se você se permitir, esse sentimento, ele vai indo embora. Agora, claro, se você ficar alimentando o sentimento pela pessoa, você vai continuar ali por muito e muito tempo. A gente não pode viver apenas pelo sentimento, porque a longo prazo não é apenas isso que vai sustentar o relacionamento. Vários fatores, como os que eu te disse agora há pouco, vão influenciar nisso. Por exemplo, se a pessoa sempre bate de frente com seus valores inegociáveis, será que a longo prazo você vai conseguir lidar com isso? Ou será que vai chegar em um momento que aquilo vai ser insuportável para você? E você pode até sair do relacionamento com raiva da pessoa, com ressentimento. E às vezes aquilo que parecia ser o amor, aquele sentimento tão grande que você sentia pelaquela pessoa, pode se transformar completamente. Porque muitas vezes a gente não gosta da pessoa em si como ela é exatamente. A gente gosta da ideia que a gente tem daquela pessoa. E é importante a gente olhar para isso e começar a trabalhar isso nos nossos relacionamentos, não só relacionamentos de amizade, para que a gente enxergue a pessoa como ela é. E comece a gostar dela como ela é. E não com a ilusão que a gente tem daquela pessoa. E não com 1 milhão de expectativas que a gente pode ter sobre como essa pessoa deve ser, como ela deve agir, o que ela deve fazer, o que ela deve deixar de fazer. Porque lembra que eu falei agora há pouco do livre-arbítrio? Assim como você tem o seu, a pessoa também tem um dela. Há muito tempo atrás, eu precisei terminar um relacionamento que era tóxico. E apesar de ter muito sentimento pela pessoa, eu sabia que precisava terminar aquele relacionamento porque ele estava me fazendo mal. Então percebe que apesar do sentimento, eu enxergava que aquilo dali não era para mim. Então, apesar de todo o sentimento, eu sabia que aquele lugar não era mais para mim, que aquele relacionamento não era mais para mim. E eu decidi simplesmente ir embora. E por mais que muitas vezes isso possa nos causar dor, isso também vai nos libertar. E permanecer em um relacionamento do qual não é mais pra gente, vai apenas nos tornar reféns. Permanecer em um relacionamento do qual a gente não é respeitado ou respeitada, só vai gerar mais dor. 2. Não alimente falsas esperanças. Ou fique criando na sua mente 1001 cenários de como você pode resolver essa situação. Quando a gente está passando por um fim de relacionamento, é muito comum que a gente fique querendo entender cada detalhe. É muito comum que a gente fique criando narrativas e histórias na nossa cabeça. Que a gente crie 1001 soluções de como a gente pode resolver aquela situação para que a gente se entenda com a pessoa, para que fique tudo bem, para que a gente volte a estar ao lado daquela pessoa. Só que muitas vezes, e eu não posso afirmar que é o seu caso, mas muitas vezes a gente só está se iludindo. A gente só está criando expectativas de algo que nunca vai se concretizar. E talvez até possa vir a se concretizar. Mas muito provavelmente não exatamente da forma como você está imaginando, não no tempo que você quer. Então a melhor coisa que você pode fazer por você para realmente superar esse fim de relacionamento, quando você ainda tem muito sentimento pela pessoa, é você parar de estar criando essas narrativas na sua mente, de estar alimentando esses pensamentos com relação a outra pessoa, com relação a como poderia ter sido diferente, como ainda pode ser diferente. Tentando analisar cada detalhe que você pode ter considerado que você errou, ou que a outra pessoa também errou. Se você conseguir concentrar sua atenção no momento presente, vivenciando o seu luto, vivenciando as fases pelas quais provavelmente você vai ter que passar,
mas estando presente no seu dia a dia, acordando com intenção, comendo com intenção, fazendo as suas atividades do dia a dia com intenção, estando presente de fato. Isso vai te ajudar a diminuir esse fluxo de pensamentos com relação a outra pessoa, mas para isso você tem que estar de fato conectado ou conectada com aquilo que você está fazendo. Por exemplo, vou lavar as louças. Então eu vou me concentrar ali na sensação da água caindo nas minhas mãos. Essa água está fria, está morna, está quente? Porque se você for fazer as suas atividades do dia simplesmente no automático, como muitas vezes a gente faz o quê? Escovar os dentes no automático. Então a nossa mente fica lá, criando 1 milhão de coisas, criando 1 milhão de narrativas, de histórias que só existirão dentro da sua mente. Ainda que essas situações já tenham acontecido ou possam vir em algum momento a acontecer. Quando você pensa a respeito disso, é só na sua mente que ela está acontecendo. Ela não está acontecendo na vida real, nesse instante, apenas nos seus pensamentos. 3. Cuidado com as músicas que você escuta ou com filmes que nesse momento podem ser gatilhos para você alimentar expectativas irreais. Muitas pessoas nem se dão conta disso, mas eu já fiz muito isso na minha vida e tem pessoas que ainda fazem isso. Aliás, muitas pessoas fazem isso ainda hoje. Muitas pessoas escutam músicas e não estão atentas ao que estão dizendo o tempo todo quando estão escutando essas músicas. Eu já fiz muito isso, de escutar músicas de forma inconsciente, sem saber o quanto aquilo estava me afetando. Eu vou te dar um exemplo aqui. Seus olhos, seu sorriso eram o meu paraíso. A luz do sol no amanhecer. Agora assim distante, não sou mais como antes. Não tenho forças para viver. Não me deixe aqui no chão, no frio da solidão. Aí vamos ver. A pessoa fica repetindo essa música 1 milhão de vezes, ou seja, a pessoa ela já está perdida, ela não está sabendo quem ela é. Ela não está se reconhecendo sem aquele relacionamento, porque ela se identificou demais com aquele relacionamento. É como se ela não se enxergasse além daquele relacionamento. E ela está aqui o quê? Simbolicamente no chão, dizendo que não tem forças para viver, implorando praticamente para outra pessoa não deixar ela ali no chão, sofrendo no frio. Como se a própria pessoa não tivesse mais a capacidade de sobreviver sem aquela outra pessoa. Conscientemente, muitas pessoas já sabem que isso é uma ilusão. Mas só que quando você fica alimentando determinados tipos de música, essas músicas muitas vezes elas só fazem te colocar para baixo, só fazem você sofrer mais. Tem um outro exemplo que eu vou dar aqui que eu lembrei agora. Eu já te superei, certeza eu superei, mas não manda mensagem outra vez, senão recairei. Ou seja, a pessoa ela já superou, mas não manda mensagem não, porque se você mandar a mensagem, eu vou cair novamente, eu vou novamente voltar todos aqueles sentimentos que eu tinha por você. Então não superou. Então assim, quando você fica escutando esse tipo de música que alimenta o seu sofrimento, mais você vai sofrer. Quando você se permite estar em ambientes dos quais essas músicas são tocadas repetidamente, mais você vai sofrer. Porque você está alimentando aquilo dali em você. Imagina a seguinte cena, você está em um relacionamento e aí você só alimenta o aspecto do qual é um desafio para vocês e o aspecto positivo você nem olha para ele. Então, o que provavelmente vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde, você vai ficar com ressentimento daquela pessoa, você não vai nem querer olhar para a cara daquela pessoa, você vai ficar com raiva, com mágoa, porque é exatamente isso que você está alimentando. Então, se você dedica a sua atenção para músicas, para filmes que vão te fazer estar alimentando um sentimento pelaquela pessoa, que vão estar te fazendo o tempo todo estar voltando para aquele tipo de sentimento, como você vai superar essa pessoa?
Então, assim, você é livre para escutar o que você quiser, mas é uma sugestão aqui que eu te dou, para você estar mais atento ou atenta aos tipos de música que você está escutando, pelo menos nesse momento agora. Se futuramente você quiser voltar, caso você decida dar um tempo, se é o seu caso, se você escuta esse tipo de música, você volta no futuro. Mas nesse momento, se de fato você quer superar a pessoa, você tem que buscar eliminar esses gatilhos, para que de fato você consiga se concentrar na sua própria vida. E não fique o tempo todo ali alimentando aquele sentimento, porque aquilo que você alimentar vai crescer, pode ter certeza. E aí você pode até fazer um teste, passa um tempo escutando e depois para e vê se isso vai ou não influenciar na forma como você se sente. Passa um tempinho sem escutar, caso você escute. Agora, se você tem um vizinho ou uma vizinha que escuta essas músicas, você pode tentar, em alguns momentos do dia, que a pessoa estiver lá escutando essas músicas, colocar reprogramações mentais para você ouvir, porque vai te ajudar bastante. É inclusive uma ferramenta que, eventualmente, eu utilizo. Quarto, olhe para o relacionamento como um todo e não apenas para aquilo que você sente saudades. Afinal de contas, provavelmente tinham aspectos que eram desafiadores também, aspectos que muitas vezes podem ter te machucado, muitas vezes você pode ter se sentido incompreendido pela pessoa, pode ter se sentido rejeitado pela pessoa, pode ter sentido que a pessoa ela não te priorizava. Então olha para tudo isso, não fica fantasiando uma ideia de algo que não era bem dessa forma. Porque quando você olha para o relacionamento como de fato ele era, isso te dá mais clareza. Porque senão você muitas vezes vai ficar apegado ou apegada apenas à saudade que você está sentindo daquela pessoa. Apenas aquilo que foi de tão bom dentro do relacionamento. E se esquece muitas vezes daquilo que foi muito desafiador também. E quando o nosso foco é esquecer a pessoa, é superar esse relacionamento, porque esquecer a gente não tem, com o passar do tempo, a pessoa ela vai ficando cada vez mais ausente da nossa mente. Mas a gente não tem como esquecer, a menos que tenhamos uma demência, um Alzheimer ou alguma outra questão que afete a nossa memória. Mas o fato é que a gente não vai, com o passar do tempo, continuar tendo sentimentos pelaquela pessoa, ou não vai ter sentimentos tão intensos pelaquela pessoa. Mas, resumindo, tenha isso em mente. Olhe para os aspectos que também eram desafiadores. E não só para aquilo que era de legal, não só para aquilo que tinha de bom. 5. Está tudo bem sentir saudades e querer voltar. Você deve reconhecer isso e acolher esse sentimento, essa vontade. Mas eu também preciso te dizer que saudades e vontade de voltar para o relacionamento não são motivos suficientes para você retornar a um relacionamento que já terminou. Caso seja um relacionamento do qual você decidiu que realmente não quer mais estar ao lado da pessoa, ou caso a pessoa tenha decidido e esteja firme nisso de que não quer mais voltar com você. Então tenha isso muito claro, é normal sentir saudades. Você estava acostumado ou acostumada com essa pessoa, com a rotina que vocês poderiam ter, com os planos que talvez vocês tinham para o relacionamento. Então você vai precisar de um tempo para se adaptar. Você vai precisar respeitar o seu tempo. Não adianta também você querer forçar o processo. Querer num piscar de olhos está bem. Você precisa vivenciar esse luto para que você consiga se recuperar. Vamos recapitular agora as 5 sugestões que eu te trouxe aqui, que com certeza vão te ajudar muito. Primeiro, tenha muito claro que amar não significa permanecer. Segundo, não alimente esperanças ou expectativas ou fique criando 1001 histórias na sua mente. Procure manter o foco no aqui e no agora, no seu presente e nas coisas que você tem para fazer hoje, nesse momento.
Cuidado com as músicas e os filmes que você vai estar escutando nesse momento, porque eles podem ser gatilhos para você e vão te fazer sofrer ainda mais. Quarto, olhe para o relacionamento como um todo e não apenas para aquilo do qual você está sentindo saudade, mas para os desafios também que vocês enfrentavam, para aquilo que te incomodava. 5. Saiba que está tudo bem sentir saudades, querer voltar com a pessoa, mas que isso não deve definir ou decidir o fato de vocês retornarem ao relacionamento. Porque, como eu te disse, vários fatores vão influenciar para o relacionamento dar certo, funcionar. E para isso, as duas pessoas precisam estar dispostas e disponíveis a querer fazer dar certo o relacionamento. Se você quiser a minha ajuda como terapeuta especialista em relacionamentos, o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!